Olá, galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Que ótimo! Hoje nós teremos a nossa videoaula de língua portuguesa e trabalhando com a literatura infantil. Em seguida, vocês também assistirão à videoaula de cidadania, moral e ética. Lembrando que essas videoaulas estão funcionando aí para as duas turmas. Enquanto uma turma está fazendo prova, a outra assiste às videoaulas, vê os conteúdos novos e realiza as atividades. Na outra semana, inverte. Aquela que estava fazendo prova vai ser a que vai assistir às videoaulas e a que estava assistindo às videoaulas vai fazer as nossas provas. Não percam as provas, gente. Não percam as videoaulas, que são conteúdos novos, são conteúdos que vocês precisam ver para que possam aí realizar as atividades também. Tia, quer dizer que nós vamos ficar sem corrigir essas atividades? Não, no atendimento nós iremos sim corrigir todas as atividades, para que vocês tirem as dúvidas relacionadas aos conteúdos, perguntem o que tiver que perguntar em relação àquele conteúdo, seja dúvida ou não, tá bom? Então, vou colocar os slides, vocês colocam aí o livro de vocês ao lado. Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar apenas com uma folha. Já o paradidático, que é Bia Baixinha, nós vamos realizar a atividade no Trabalhando com a Literatura Infantil. Então, vocês podem deixar ele aí ao lado, já para vocês acompanharem na hora da explicação da atividade. Vou colocar os slides e vocês acompanham. Língua portuguesa e trabalhando com a literatura infantil. Professora Regiane, segundo ano. E aqui são as duas datas em que essa videoaula vai estar ao ar. Em língua portuguesa, nós vamos dar continuidade também a um conteúdo que nós já vimos, certo? Mas vamos rever algumas outras coisas que vocês já viram há um tempinho atrás e que precisam estar revisando, que é aqui a interpretação de texto. Vamos dar início com ela. O que é interpretar um texto? Você já fez alguma interpretação? Sim, então vamos lá. A interpretação de texto é a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem textual, podendo pensar e refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. Então, como eu falo para vocês, eu digo, gente, leiam o texto e entendam sobre o que aquele texto está falando, porque eu preciso depois fazer perguntas a vocês e vocês só vão saber me responder se vocês tiverem interpretado aquele texto de forma correta. Então, quando nós vamos ler, não é só ler as palavras, não. É ler e interpretar o que é que está falando ali naquele texto, seja ele grande ou seja ele pequeno. Em textos muito grandes, nós geralmente marcamos aquelas partes que nós achamos importantes. Mas aqui, geralmente, nós colocamos textos pequenos. Então, a interpretação textual, a interpretação de texto é compreender, saber sobre o que aquele texto que você leu está falando. Existem algumas dicas de interpretação para que vocês fiquem atentos. Leia todo o texto pausadamente, não é ler bem devagarzinho, não. É você ler aquelas palavras e entender sobre o que está falando. Por exemplo, não é ler assim, ó, ler e a todo, não é assim, é leia todo o texto pausadamente, tendo as pausas nos pontos quando for necessário, certo? Por quê? Porque se você ler muito devagar também, você vai acabar não entendendo o que foi que você leu ali. Então, você tem que ler dessa forma, com um pouco de rapidez, mas também não tão rápido. Olha só, nem tão lento e nem tão rápido. Porque se você ler muito lento, você não vai entender o que você leu. Quando você chegar lá na frente, você não vai saber o que você leu. E se você ler muito rápido, você vai atropelar ali as palavras e também não vai entender sobre o que o texto está falando. Então, nós temos que ter essa leitura pausada, quando tem vírgula, quando tem ponto final,
sempre dando essas paradas para entender sobre o que nós lemos. Releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Essa parte também é importante, gente, porque existem algumas palavras que são difíceis, que não são do nosso cotidiano. Então, nós não sabemos o que aquela palavra significa. Você pode marcá-la e, em seguida, pesquisar no dicionário, caso não tenha lá no vocabulário, para compreender o que é que aquela palavra falava. O que é que aquela palavra significa para que você possa entender o texto. Veja o significado de cada uma delas no dicionário e anote. Geralmente, no nosso livro de língua portuguesa, ele traz o texto e traz o vocabulário ali com algumas palavras que nós não conhecemos. Separe os parágrafos do texto e releia um a um, fazendo um resumo. Por exemplo, quando nós estamos lendo um livro, lendo um texto, eu sempre faço a leitura de uma parte e explico. Depois eu leio a outra parte e explico novamente, até finalizar todo o meu texto. Então, vocês também podem fazer dessa forma. Vocês leem um parágrafo, observam sobre aquele parágrafo que está falando, depois leem o outro. Assim, vocês vão ter melhor compreensão do texto. Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Geralmente, é colocado isso em alguma atividade de vocês, para que vocês entendam, interpretem ali o que aquele texto fala. São feitas perguntas relacionadas a ele. Eu trouxe aqui um texto, o nome do nosso texto é Emília, de Baby Consuelo. Nós vamos trabalhar na nossa interpretação de texto em cima desse texto aqui. É uma música, certo? Mas eu vou ler essa música para que nós interpretemos como um texto. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Mas a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano. Esperta e atrevida, é uma maravilha. Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Então, esse daqui é o texto onde nós vamos trabalhar a interpretação. Vamos para o próximo slide. Acompanhe aí e me respondam de acordo com o que vocês entenderam. De quem a canção fala? Isso mesmo, fala da boneca de pano, que é chamada de Emília. O que foi utilizado para fazer Emília? Eu não lembro. Vamos voltar no texto, não tem problema você voltar lá no texto e ler novamente, não. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente. Emília, a boneca gente. Então, aqui nós observamos a segunda pergunta. O que foi utilizado para fazer Emília? Pano, linha e agulha. O que significa tagarelar? Aqui nós pegaríamos o nosso lápis, grifaríamos essa palavra e depois procuraríamos no dicionário. Tagarelar é quando uma pessoa fala muito, fala demais, sem parar. Então, a Emília, ela ficou assim depois que ela tomou a pílula. Quais as características de Emília? Lá no finalzinho do texto, quase chegando no finalzinho, tem dizendo: ela é feita de pano, mas pensa como ser humano. Esperta e atrevida. É uma maravilha. Emília, Emília. Então, Emília era uma boneca que pensava como ser humano. E as características dela eram esperta e atrevida. E o nosso conteúdo também vai abordar aqui palavras com S e SS. Palavras apenas com S ou com S duplo, como nós também chamamos, que é o SS.
Não se escreve SS nem no começo, nem no final e nem depois de consoante. Então, essa é a primeira regrinha aí para vocês. SS, o S duplo, não se escreve no final da palavra, não se escreve no começo da palavra e também não se escreve depois de uma consoante. O SS só vai estar entre vogais. Apenas um S entre vogais tem som de Z. Então, entre as vogais, eu posso colocar SS ou eu posso colocar só um S. Vamos entender. Quando eu coloco só um S, eu tenho ali aquela palavra que o S vai ter som de Z. Por exemplo, casa. Eu tenho C-A-S-A. O S está entre os dois As. Então, ele está com som de Z. Casa. Para o S ficar com som de S entre vogais, duplicamos ele. S-S. Assistir. S-S. E está entre as vogais A e I. Então, precisamos observar essa regra aqui. O S pode estar entre vogais sendo apenas um S ou sendo dois S. Quando for apenas um S, ele vai ter som de Z. Quando for dois S, ele vai ter o som do S. Então, estejam sempre atentos a essas regras. No momento da separação de sílabas, palavras com RR ou SS deixam uma consoante em cada sílaba. Por exemplo, carro fica carro. Assunto, assunto. Carroça, carroça. Assado, assado. Então, o RR e o SS, se vocês observaram aqui nos nossos exemplos, não ficam juntos. Eles se separam nas sílabas. E esse daqui é a nossa atividade da folha, certo? Que vocês podem pegar na escola ou podem imprimir através da nossa agenda online. Primeira questão, leia o texto. Pato assado. Ingredientes: um maço de cheiro verde, uma cebola picada, 200 gramas de manteiga e um pato novo. Modo de preparo: depois de limpar o pato, tempere com sal, cheiro verde e cebola picada. Na hora de assar, tire o cheiro verde e passe a manteiga sobre todo o pato. Leve ao forno quente, regando de vez em quando com o próprio molho. Item A. O texto lido acima é uma? Qual é o tipo de texto lido acima? B. Qual o principal ingrediente dessa receita? C. Qual o primeiro passo para fazer a receita acima? E D. Qual a quantidade de manteiga utilizada? Segunda questão. Circule no texto palavras com S. Em seguida, escreva as com S duplo, SS. Então, aqui nessa segunda questão, vocês vão circular todas as palavras que têm S. Seja o S no início, seja dois S, seja o S no final. Em seguida, vocês vão escrever na linha apenas as que têm dois S. Terceira, descubra as palavras de acordo com as dicas dadas. Número que vem depois do 15... o contrário de devagar, o contrário de fino, usado para limpeza, animal de pena que voa. Lembrando que aqui tem o S, tá certo, gente? Todas essas palavras aqui vão ter S, seja um ou seja S duplo. Quarta, separe as sílabas das palavras abaixo. Assinatura, travesseiro, astro, salada, sucesso. Quinta questão, forme frases com as palavras da questão anterior. Então, foi colocado aí os itens, você pega a palavra do item e forma uma frase. Sexta, forme palavras com as sílabas do quadro, observando os números. Sétima,
Leia as palavras do quadro e copia separando de acordo com os quadros. Palavras com um S e palavras com S duplo, SS. E o nosso livro paradidático, gente, Via Baixinha, de Analice Albuquerque Barbosa. Ilustrações, Caio Oga. Vou contar a história de uma menina genial. Seu nome é Beatriz, uma garota sem igual. Travessuras a valer, traquinagens de montão. Uma criança levada, mas com grande coração. A nossa Bia Baixinha era só alegria. Sempre cercada de amigos, tristeza não conhecia. Na escola fazia sucesso, com uma turma a brincar. Vivia sempre animada na hora de estudar. Mas um dia o seu pai um novo emprego encontrou e para outra cidade a família se mudou. Bia, muito ansiosa, levantou-se ao amanhecer, pois uma nova escola ela iria conhecer. E para sua surpresa, foi muito mal recebida, ouvindo coisas muito chatas, baixinha, gorda, metida. Aquele comportamento a menina não entendia. Por que a rejeitavam se ninguém a conhecia? Maltratada o tempo todo, todo dia sem parar. Tratamento ruim assim era difícil de aguentar. Então a sua alegria foi aos poucos se esvaindo, e na hora de ir para a escola já não ia mais sorrindo. Andava sempre calada e já não brincava mais. Essa estranha mudança preocupou muito os pais. Está feliz na escola? Seu pai lhe perguntava. Está tudo bem, papai, respondia mal-humorada. Inconformado, o pai perguntava insistente. Filha, me diga a verdade, há algo diferente? A menina então gritou, foi dizendo bem assim. Estou muito chateada, pois ninguém gosta de mim. Descobrindo que era bullying que lhe fazia sofrer, falou com a professora para tentar resolver. A professora esperta teve uma ideia genial. Uma campanha contra bullying seria sensacional. Explicou aos seus alunos coisas bem essenciais, que o mundo seria chato se todos fossem iguais. Aos poucos, os colegas foram se aproximando e a beleza da Bia foram então enxergando. Agora, na sua turma, voltou a se alegrar. E essa é a mensagem que precisamos espalhar. Fora bullying, coisa feia, na escola não entra mais, pois as nossas diferenças nos tornam especiais. Então, esse é o nosso livro, certo, gente, paradidático, onde trabalha a questão do bullying, a questão do respeito que nós devemos ter com todas as pessoas, independente de qual diferença aquela pessoa tem de nós. E nós temos duas páginas de atividade, que são as páginas 29 e 30 do nosso livro de Trabalhando com a Literatura Infantil. Na página 29 diz assim: desenhe a expressão de Beatriz ao estar com os novos colegas, selecionando as partes do rosto. Quando a Beatriz foi para a nova escola, como é que ela estava? Escreva a letra inicial de cada figura e saiba de que estavam chamando Beatriz na escola. Converse com seus colegas sobre esse tipo de tratamento com os outros. E a página 30, os pais de Beatriz observaram que ela não era mais a mesma. Escreva no balão o que o pai perguntou à filha. Então, vocês voltam lá no livro paradidático e escrevem a frase que o pai da Beatriz perguntou a ela. No primeiro momento, Beatriz não contou nada aos pais, mas lembre-se, devemos sempre contar tudo aos nossos responsáveis. Isso é muito importante, gente. Tudo que acontece, nós devemos falar para os nossos responsáveis. E a última questão, o que os colegas estavam fazendo com Beatriz era bullying. O que significa isso? Xingar e bater na colega quando ele lhe irrita? Xingar ou bater no colega repetidas vezes sem motivo? Ou xingar e bater no colega sem motivo uma vez? Então, vocês vão marcar aqui a resposta correta referente ao que significa o bullying. Nós já estamos conversando sobre isso, já é a nossa quarta aula, certo? Sobre o paradidático Bia Baixinha. Então,
Caprichem aí, certo, gente? Assistam a nossa próxima videoaula de Cidadania Moral e Ética. E beijão!